Bom, então, primeiramente, aí, boa tarde a todos, né? Bem-vindos à nossa reunião científica de hoje. E hoje o tema, né, da minha fala, do nosso encontro, é busca, armazenamento e referenciamento de material científico. Esse tema a gente já abordou no ano passado, só que acabou não ficando gravado e daí com a entrada dos novos residentes e a volta lá do Gerafísio e o professor Leandro também falou que os alunos de iniciação científica deles também iam assistir, né? Daí eu achei que esse tema seria bem interessante de ser tratado por envolver basicamente a graduação, né? Que todo mundo tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, então vai usar basicamente esses três tópicos, né? De busca, armazenamento e referenciamento de material científico. O pessoal da residência, mesma coisa, né, para construir lá a monografia de conclusão, né, o TCR, na verdade, mesma coisa, e pessoal que está no mestrado ou que quer fazer, construir artigo científico, é um tema bastante pertinente, né, que acaba usando no dia a dia aí da escrita, das revisões, e etc. Bom, então, né, começando lá com aquele conceito de ciência, né, para a gente ter um norte e entender basicamente do que a gente está falando no macro contexto, né? Então, a ciência ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre as subdivisões da natureza elaborados a partir da observação, descrição, explicação e previsão. Então, basicamente, conhecimento empírico, ou seja, conhecimento baseado somente na tua experiência, somente na tua prática, né? Você fez determinado esporte, você fez determinada intervenção, você já é apto, de certa forma, você já adquiriu um certo conhecimento para passar para frente, né? Para transmitir esse conhecimento para frente. Essa é a ideia de conhecimento empírico, que é um ramo da ciência, né? Não deixa de ser não deixa de compor a ciência. Conhecimentos teóricos, né, que vem das teorias, de todo esse conhecimento descrito, né, baseado em teoria mesmo, e conhecimento prático, né, que pode ser levado para a prática, pode ser replicado em diferentes contextos, etc. Nas diferentes subdivisões da natureza, então, na área de ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, então a ciência ela se aplica, obviamente, de forma bastante diferente dentro de cada contexto, mas ela está presente em todas as áreas do conhecimento, em todas as subdivisões da natureza. Elaboradas a partir da observação, ou seja, você pode observar determinado fenômeno, determinada situação, determinada intervenção, assim como você pode experienciar determinada intervenção, você pode absorver ou transmitir esse conhecimento. Né? A descrição, ou seja, você vai escrever a sua teoria, você vai escrever o que você experienciou, é uma questão também. Explicação, previsão e assim por diante. Né? Se for para a gente parar e analisar a questão da evolução científica, né, basicamente, se a gente olhar essa imagem aí que retrata os nossos ancestrais, basicamente, vamos dizer ali no contexto de uma savana africana que está o pessoal indo caçar, né, para garantir a sobrevivência da sua tribo, do seu bando, enfim. A melhor forma de cercar esses animais, de enfrentar, ou será que é melhor esperar os animais passar por determinado ponto para a gente dar o bote? Ou será que a gente ataca todo mundo ao mesmo tempo, ou foca num animal só? Isso tudo acaba sendo um conhecimento científico, né? Básico, mas que garantiu, de certa forma, ou facilitou grandemente a evolução da nossa espécie, né, e fez com que a gente tivesse aqui hoje tendo essa aula, tendo essa conversa. Né? Então, ao longo dos anos, ao longo de todo o seu processo evolutivo, né, tanto a humanidade como um todo, né, a nossa espécie, quanto a ciência especificamente, né, esse conhecimento foi se afunilando. Então, no início, a preocupação era garantir o melhor método de sobrevivência, sem se preocupar lá com qual músculo o indivíduo está utilizando, quantos indivíduos,
vamos dizer ali, a tática para você atacar um bando de cervos, né? E isso era o de menos, o principal era caçar e garantir a sobrevivência, nesse exemplo. Né? E hoje em dia a gente consegue explorar um micro-universo, né? Então consegue estudar uma proteína específica que vai ser originada a partir de um gene que só vai ter em determinado indivíduo, indivíduo muito específico. Né? Então hoje em dia a ciência ela consegue nos proporcionar essa oportunidade de explorar cada vez um universo mais micro, né? Mais específico, né, que vai se tornando cada vez mais específico ano após ano, pesquisa após pesquisa. Né, daí, a partir disso que a gente vai entrar, basicamente, lá na proposta da aula, né, na temática da apresentação, que seria a busca, o armazenamento e o referenciamento de material científico. Né, e o principal assim, para a gente iniciar a conversa, é extremamente importante a gente saber, ou a pessoa que vai buscar o material científico, ela tem que saber o que ela quer buscar. E ela tem que ter conhecimento desse quadro, né, que é de extrema importância. Né? Esse quadro ele vai trazer que é a relação dos graus de recomendação, dos níveis de evidência, de acordo com o tipo de estudo. Né? Então, quanto mais para baixo aqui a gente vai, menor o nível de confiabilidade que esse tipo de estudo específico vai transmitir. Então, por exemplo, vamos lá começar do degrau mais baixo, digamos assim, né, lá do D5, que seria a opinião de especialista. Né? Todo mundo já foi no dentista, já foi no médico, eu acredito, né, e teve que ficar esperando lá na sala de espera. Hoje em dia não tem muito essa distração por conta da gente sempre puxar o celular para se distrair, mas sempre lá no canto tem uma revistinha, né, aquela revista de consultório mesmo, né, onde basicamente os editores eles chamam alguém que supostamente é um especialista em determinado assunto, né, e falam, escreva um texto de até 400 palavras, de X caracteres, para a gente colocar numa coluna ali da nossa revista. A gente vai publicar e vai mandar para os consultórios, vai mandar para as recepções, etc. Né, e basicamente o indivíduo lá, o suposto especialista, ele vai escrever sobre aquele determinado assunto. Na maioria das vezes, né, a maior parte dessas revistas, elas não trazem um referencial bibliográfico, então o indivíduo ele escreve o que ele considera importante, mas ele não cita da onde ele extraiu aquela informação que baseou a opinião dele, e acaba ficando uma coisa meio geral, meio suspeita, né, que todo mundo tem que ficar alerta ao ler esse tipo de texto, esse tipo de material, né, que hoje em dia não é tanto lá na revista, mas eu diria que, por exemplo, quando a gente acessa uma rede social para ler a postagem de determinado profissional que a gente admira, a gente tem que tomar certo cuidado. Será que ele usa referências? Será que o que ele diz realmente, né, condiz com o que a ciência traz? Né? A gente sempre tem que fazer esse tipo de análise antes de captar essa informação e levar para a nossa prática ou transmitir essa informação para frente. E aí, aqui, quanto mais a gente vai subindo, maior o nível de confiabilidade, né, baseado no tipo de estudo. Então, chegando lá no segundo degrau, né, de cima para baixo, que seria ensaio clínico controlado e randomizado, ou seja, você pegar, estudar no mínimo 2 grupos, sendo que um grupo vai ser o grupo controle. Esses indivíduos da amostra eles foram distribuídos de maneira aleatória, né, ou seja, de maneira randomizada. Né, muitas vezes na forma de duplo cego, ou seja, o indivíduo ele não sabe se ele está recebendo placebo ou o tratamento intervenção. Né, isso já passa um nível de confiabilidade infinitamente maior do que só o relato de especialista. Né, então, num contexto de você encontrar um artigo para você escrever a introdução lá do teu TCR, do teu TCC, é muito mais válido, obviamente que depende do tipo de estudo que você vai fazer, mas é muito mais fidedigno você basear em artigos desse formato, de ensaio clínico controlado e randomizado. E ainda acima desse nível vai ter a revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados.
né? Então, basicamente, nesse método de estudo, os pesquisadores eles vão escolher determinada temática, determinado assunto, e vão buscar todos os ensaios clínicos controlados e randomizados que falam sobre treinamento de força para melhora de glicemia, e vão analisar todos os dados de todos esses trabalhos, né, que eles encontrarem, e a partir disso eles vão rodar uma estatística, né, no caso de uma meta-análise, e vão escrever uma revisão a partir desses resultados, né, vão discutir esses resultados, né, então baseados somente nesse tipo de estudo, né, que acaba trazendo um resumo do que seria a temática, né, o tipo de estudo mais fidedigno, né, então sempre quando a gente buscar entender um assunto de uma forma mais geral, né, sempre buscar as revisões sistemáticas, né, com meta-análise, que são, né, uma opção bastante segura, né, que você vai estar tendo acesso a uma informação fidedigna. Né? Então, sempre se atentar, né, quando vocês forem escrever alguma coisa, ler alguma coisa, referenciar o estudo de vocês, né, nesse quadro. Então, para vocês prestarem atenção no tipo de estudo que vocês estão lendo, né, estão utilizando como referência. E aí a gente entra no qualis dos periódicos, né? Então, além dessa classificação de confiabilidade, digamos assim, de acordo com os tipos de estudo científico, a gente tem também um nível de confiabilidade, né? Uma classificação de acordo com a qualidade da revista. Né? E essa classificação Qualis CAPES, né, que existe aqui no Brasil, desde 2010, se eu não me engano, ela vai desde da classificação A1, né, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, até a classificação C, né, sendo o nível A1 o nível mais alto, né, o nível de maior referência, né, de maior excelência internacional, e o nível C o nível de menor relevância, né, as revistas de menor qualidade, as revistas predatórias que a gente acaba falando. Né, e como que se dá essa divisão, né? Por que uma revista ela tá aqui e outra revista ela tá aqui, por exemplo? Né? Então tem uma série de critérios que são seguidos, né, para fazer essa classificação, especialmente se a revista ela é indexada numa base de dados, né, e em qual base de dados ela é indexada, e também o fator de impacto dessa revista, ou seja, basicamente um cálculo que é feito utilizando o número de publicações que essa revista teve num período X de tempo, né? Normalmente essa análise é feita todo ano, ou a cada 4 anos, a cada 3 anos, né? E também eles pegam o número de citações que essa revista teve, né? Então, e fazem um cálculo que vai ser o fator de impacto. Obviamente, quanto maior o fator de impacto, maior o nível de relevância da revista. Né? Revistas A1, A2, B1 e B2, todas são indexadas em alguma base de dados e todas têm fator de impacto. Né? Obviamente, na classificação A1, o fator de impacto é maior do que lá na B2. Né? Mas o B2 também tem fator de impacto e também é indexado, porém, né, o nível de relevância acaba sendo menor do que uma que está no nível mais acima ali. Aí as revistas classificadas como B3, B4 e B5 são revistas que são indexadas, né, ou seja, a gente consegue encontrar os artigos em determinadas bases de dados, porém eles não têm fator de impacto. Né, então esse cálculo acaba não sendo realizado, né, levando a um nível de confiabilidade, né, um nível de relevância dessa revista um pouco mais baixo. E as revistas classificadas ali no nível C seriam as revistas que nem são indexadas em nenhuma base de dados e nem são revistas que têm fator de impacto. Então seria essa baixa relevância mesmo. E a tendência, quando você escreve um trabalho científico para mandar para uma revista, é que quanto maior o qualis, maior o fator de impacto da revista, mais difícil é de publicar. Melhor tem que estar escrito e melhor o método tem que ser
que foi realizado lá na tua pesquisa. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de publicar um artigo. Que é bastante interessante para vocês prestarem atenção quando buscarem um artigo para fazer uma leitura, ou para preparar uma apresentação, ou para utilizar na construção de um trabalho, né, sempre se atentar em qual periódico que esse trabalho foi publicado. E mais para frente, mais ao final da apresentação, a gente vai comentar como buscar, né, como saber o qualis da revista que está publicado esse artigo que eu estou interessado em ler. A gente já vai dar uma olhada nisso. Aqui que eu tinha colocado para falar do fator de impacto e da indexação, que são os principais critérios para ser feita essa classificação do qualis dos periódicos. E essa classificação ela é válida no Brasil só, né? Fora do Brasil, em alguns países eles usam outros métodos, outros cálculos para classificar os periódicos, né? Esse qualis CAPES é somente aqui no Brasil. E aí que a gente vai falar, basicamente, né, trazer um pouco mais na prática as plataformas e os programas relacionados a todo esse contexto de busca científica, de armazenamento de dados e também de citação e organização de referências, que é o caso do Zotero, que a gente vai falar por último lá. Mas vamos começar falando do Google Acadêmico, né? Então, indo lá no navegador. Então, basicamente, o Google Acadêmico ele funciona da mesma forma que o Google.com, o Google tradicional. Ele é uma plataforma que vai te direcionar para outros sites, ela vai te direcionar para algum site que tenha a resposta ou tenha alguma coisa a ver com aquilo que você perguntou, que você pesquisou. Ele não é uma base de dados. Então, aqui eu posso pesquisar por exemplo, diabetes e exercício físico, não vai aparecer nenhum resultado de artigo que está indexado no Google, porque o Google não tem base de dados científicas. Ele vai te direcionar provavelmente para Cielo, para PubMed, né, e a partir disso você consegue fazer o download e explorar melhor esse artigo que você está buscando. Mas é uma ótima alternativa para você iniciar a tua busca, né? Para você começar do geral, né? Ver o que mais ou menos está sendo falado, ou buscar um artigo um pouco mais básico. O Google Acadêmico acaba funcionando muito bem nesse sentido. Aí a gente vai para o PubMed, né? Que acaba sendo a principal base de dados dentro da nossa área, né? Na área de educação física, dentro da área das ciências médicas. Então, vamos lá no PubMed, que funciona basicamente tendo uma barra de pesquisa, onde vocês vão digitar o que vocês estão buscando lá, exercício de diabetes, treinamento de força para gestantes, por exemplo, sempre em inglês, né, e ele vai te gerar um resultado com artigos que são indexados na PubMed. Então, por exemplo, vamos pesquisar lá, câncer, exercício. Ele vai te dar, é bem interessante, ele te dá aqui toda a linha do tempo, lá desde a primeira publicação relacionada a essa temática que você pesquisou, até o presente ano ali de 2023, o número de publicações por ano, tem como você filtrar aqui, eu quero só publicações lá de 2015 para cá, ele vai jogar aqui para você. Eu só quero, aqui no caso eu já estava selecionado que era para mostrar somente ensaios clínicos controlados randomizados. Mas se eu quiser pesquisar qualquer tipo de estudo, é só não selecionar nada aqui que ele vai mostrar estudos de revisão, estudos, uma meta-análise, então ele vai trazer outros tipos de estudo, outras metodologias que foram utilizadas relacionadas a esse tema. Beleza? Então é bem mais fidedigno, é uma base de dados interessante, né, para vocês fazerem busca dentro da nossa área aí. Aí a gente tem o Café CAPES, que é uma plataforma nacional, né, da CAPES, onde funciona da mesma forma, bem simples. A única coisa que vocês têm que fazer o acesso no caso dos acadêmicos, eles é só selecionar a instituição a qual você é vinculado,
e a partir disso você coloca o teu login, a tua senha, no caso, o teu RA e tua senha ali da UEPG, e ele vai te logar no site, e a partir disso você consegue fazer buscas da mesma forma. Ele te mostra alguns livros também, e do mesmo modo que o PubMed também tem essa barra do lado. É um pouco mais simples, é um pouco mais lento o sistema, mas tem essa barra do lado aqui para vocês selecionarem o que vocês querem. Se vocês querem só livros, se vocês querem só artigos de revisão, só meta-análise, por exemplo, tem como selecionar, essa faixa de tempo aqui também. É uma plataforma interessante. Muitas vezes na PubMed, determinado periódico, determinada revista, ela não é disponível de graça, e lá no Café Caps vocês conseguem fazer esse acesso de forma gratuita, sem optar pelos meios ilegais, os quais nós já vamos abordar mais para frente. Aí vamos falar lá do qualis dos periódicos, ou seja, da avaliação, de você saber a qualidade da revista que você está buscando. Então é só entrar na plataforma Sucupira, né, a plataforma da CAPES também, e clicar lá em qualis periódicos. Daí vai chegar nessa página, né, onde vocês vão selecionar o evento de classificação aqui. O mais atualizado que está disponível no site aqui é o quadrinho 2017 e 2020, mas tem algumas atualizações que eles estão fazendo ainda. O anterior era o que era mais utilizado, mas vamos colocar aqui o 2017 e 2020. Eita! Quais? Eu selecionei o 2017 e 2020. Vamos selecionar o 2013 e 2016. É só vocês selecionarem aqui, colocarem o nome da revista, né? Então, digamos lá, um artigo da Nature. Vamos ver qual que é o qualis da Nature. E aqui embaixo ele vai dar o resultado de acordo com cada área de conhecimento. No caso, lá Nature, na área de biodiversidade, é A1, e assim por diante. É interessante pesquisar exatamente o nome da revista ou usar até o ISSN, que acaba sendo muito mais fácil. Outra coisa que vocês podem fazer é selecionar lá a área de avaliação que vocês querem, por exemplo, educação física. Daí vocês clicam em consultar, ele vai gerar um arquivo de Excel com todas as revistas da área de educação física e os seus respectivos qualis, né? Então, tem como fazer essa busca também. Então, digamos, o professor de determinada disciplina pediu para vocês apresentarem um artigo na semana que vem lá. Aí vocês vão fazer a busca no PubMed, acharam um artigo interessante. É interessante vocês virem no Qualis para saber o nível da revista, se é uma revista de relevância internacional, somente nacional, e né, assim por diante. Interessante fazer essa análise aí. Beleza? Aí vamos partir para o ResearchGate, né, que é uma rede social de pesquisadores. Quem não tem o login né, é bem fácil de fazer. Na verdade, vocês só vão precisar do e-mail institucional, e daí vocês vão criar, né, colocar as informações, criar uma senha. Daí basicamente é essa plataforma aqui, onde você consegue seguir pesquisadores, acompanhar o trabalho de pesquisadores, selecionar as principais áreas de conhecimento, os principais assuntos que você tem interesse, e daí aqui na linha do tempo, aqui na timeline, vai aparecendo, né? Conforme você vai atualizando, ela vai aparecendo artigos, publicações ou recomendações relacionadas com as suas áreas de interesse. E também, quando vocês publicarem determinado... Né, fez uma publicação do artigo, um resumo expandido, enfim, tem como vocês anexarem aqui as suas publicações, compartilhar com o pessoal,
daí o pessoal lê, se gostou, recomenda. Tem como você colocar somente, né, o título e o DOI do artigo, que é a identidade do artigo. Tem como você colocar o artigo inteiro para o pessoal baixar direto aqui pela plataforma, então é bem interessante. Às vezes aqui na PubMed, determinadas revistas, determinados temas ali, eles não estão disponíveis de graça. Daí é interessante vocês entrarem no ResearchGate lá e, por exemplo, lá, digamos que esse artigo aqui ele não fosse de graça, né, não fosse disponível free aqui para a gente. Dava para a gente entrar aqui, procurar o nome dos autores e, de repente, aqui no ResearchGate estava de graça, estava fácil para baixar. Então, uma outra alternativa para buscar materiais e curtir, compartilhar, como o Júlio colocou ali. Né, se inteirar nos assuntos que você tem mais interesse. Aí, vindo aqui para o SciHub, né, o SciHub é uma plataforma que, basicamente, ela vai quebrar o acesso, né, ou seja, vai tornar o acesso livre a periódicos, a trabalhos que estão restritos, ou que você só poderia acessar pelos meios legais, digamos assim, se você pagasse a taxa que a revista exige lá. Então, tem artigo que é $35 para você acessar. E muitas vezes você não consegue baixar o artigo, ele fica disponível por um determinado tempo, então é meio complicado. Né? E o que o SciHub faz? O SciHub ele quebra esse acesso, ele libera de forma gratuita. Vamos pegar um exemplo aqui de um artigo que não seja... Esse aqui provavelmente não é gratuito, aqui na PubMed. Daí, basicamente, como que vocês vão utilizar o SciHub? Todo artigo ele vai ter um DOI, né, que é um número de identificação, como se fosse o CPF do artigo, o RG. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam copiar esse número, então dá Ctrl+C, vai lá no site do SciHub, que é sci-hub.se. Normalmente, todo mês muda esse link, porque alguém derruba o site, eles vão lá e fazem outro. Mas basicamente é só copiar lá e vamos torcer para isso dar certo. Ó, lá na PubMed aquilo não estava de graça. Ou talvez estivesse aqui, né? Mas vamos usar como exemplo como se não tivesse. Daí aqui no SciHub ele consegue, né, ele libera esse artigo de forma gratuita para você visualizar aqui na própria plataforma deles ou fazer o download, imprimir, etc. Beleza? E vamos lá pro Zotero. Eu não sei se alguém já tinha ouvido falar, se alguém utiliza. É uma plataforma, é um programa, na verdade, bem parecido com o Mendeley, né, que acaba sendo, né, o mais famoso, o mais utilizado. Mas o Mendeley ele é meio difícil de utilizar, tem bastante mecanismo que você tem que mexer para fazer o que você quer, então ele exige um pouco mais de paciência, né? E o Zotero ele é mais intuitivo, ele é mais direto ao ponto, digamos assim. É um aplicativo, é um programa de graça, né? Então basta vocês entrarem lá, digitarem Zotero no Google, que ele vai cair nessa página, basicamente. É só fazer o download, instalar, e para vocês terem uma melhor experiência com o Zotero, é recomendado que seja instalado o conector no navegador que você usa. Né? Se eu não me engano, só no Internet, no Explorer, que vem normalmente com computadores da Microsoft, no Firefox e no Google Chrome, que ele tem esse conector. Eu que, por exemplo, uso o Opera direto, ele não tem o conector para Opera ainda. Né? Então, vocês vão ter que utilizar um outro navegador compatível. Mas é basicamente clicar para instalar, aqui em cima vai aparecer se você concorda em aceitar o conector. Se você aceita o conector, é só aceitar que ele já vai ficar disponível para vocês. Né? E como que é esse programa? Né? Então, basicamente,
né, a ideia do Zotero, a ideia geral, ela é armazenar artigo científico e facilitar, né, o seu referenciamento, a sua utilização quando você estiver fazendo um trabalho científico. É um programa bem simples, completamente intuitivo, então você sabe bem, só de abrir o programa, basicamente como usar ele, né, nessa parte aqui, né, onde você consegue criar pastas, então, todos os artigos, treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, cross education, lá que eu apresentei na residência uma vez, diabetes, treinamento resistido. Você tem como criar qualquer pasta e ir adicionando esses artigos de acordo com o seu gosto ali. É bem interessante. Aí vocês vão falar, mas parece uma pasta do Windows. É mais fácil pegar uma pasta do Windows e usar do que usar o Zotero. Na verdade, não por conta do conector aqui, né, que vocês vão ver que vai facilitar muito, muito a vida de vocês. Aqui a gente tinha pesquisado sobre câncer e exercício. Digamos que eu queira ler bastante sobre câncer e vou selecionar os principais artigos para eu fazer leitura, para eu usar para construir meu trabalho de conclusão de residência. Eu vou procurar os principais artigos aqui na PubMed. Já vou deixar criado aqui no Zotero uma pasta para eu ir adicionando esses artigos. Então, o primeiro lá, exercício e câncer, da saúde é o tratamento. Então, esse artigo, no caso, está disponível na íntegra de graça, né? É só você clicar para acessar ele. Né? E quando o artigo está de graça, é bem mais simples e vocês conseguem. É só clicar. No caso do Chrome, o conector dele vai ficar aqui. Né? É só clicar. Clicou no conector, Zotero conector, você seleciona a pasta para a qual você quer mandar esse artigo. No caso aqui, vamos mandar para a pasta câncer. Clica na outra seta e clica em feito. Daí é só a gente ir lá no Zotero e a gente vai ver que o artigo já foi baixado e já foi anexado ali na nossa pasta que a gente criou sobre câncer. Aqui do lado vão ter todas as informações referentes a essa pesquisa, então, o título, os autores, volume, edição, páginas, data, revista, o DOI, então vai estar tudo aqui. Normalmente isso aparece de forma automática, é bem raro, né, você fazer esse processo e tá faltando determinada informação. Tem como você adicionar notas, então, eu li isso aqui e o que eu entendi desse artigo é isso. As principais informações. Tem como você adicionar, assim como etiquetas, tem como você compartilhar algum artigo do teu Zotero para o Zotero de um outro companheiro que você esteja, né, que vocês estejam escrevendo um artigo, por exemplo, vocês vão ver que é interessante fazer isso na hora de você colocar citação, colocar referencial bibliográfico, né? Então acaba sendo uma plataforma bem interessante de ser utilizada. E outro ponto interessante do Zotero é que ele tem uma conexão direta com o LibreOffice e com o Microsoft Word. Então, vamos abrir o Word aqui. Então, normalmente, quando você baixa o Zotero e baixa o conector lá, já vai vir aqui no teu Word essa extensão aqui, automático. Caso não venha, daí você tem que copiar um arquivo da pasta lá que vai estar disponível da pasta do Zotero para a pasta do installer do Word no teu computador. É um processo um pouco mais complicadinho, mas quando vocês forem baixar, se vocês tiverem alguma dificuldade com isso, né, se não vir aqui o Zotero, pode mandar mensagem, entrar em contato que eu posso ajudar a resolver o problema. Enfim, né, qual que é a ideia, Por que seria interessante utilizar o Zotero no Word?
basicamente para você referenciar, construir o teu referencial bibliográfico do trabalho, de forma muito mais simples do que fazer de forma manual. Então, vamos escrever aqui, vamos imaginar que a gente está começando a escrever um artigo sobre treinamento de força. Daí lá você vai estar fazendo a tua introdução do trabalho e você escreve lá, ó, o treinamento de força. É massa. Muito bom, né? Aí, poxa, de onde que você tirou essa informação? Você vai ter que colocar uma citação aqui, você vai ter que referenciar de onde que você tirou essa informação. É só vir aqui clicar na área do Zotero, adicionar citação. Aqui no caso, antes de chegar nessa parte, vamos voltar aqui. É interessante quando vocês abrirem o documento, eu esqueci de falar isso antes, virem aqui em preferências do documento. É só clicar aqui. Aí aqui que está o pulo do gato. Vocês vão ter diversas normas técnicas, de diversas instituições. No Brasil, para TCC, para TCR, a gente acaba utilizando a ABNT, alguns periódicos pedem ABNT, outros pedem Vancouver, etc. Mas digamos lá, putz, eu preciso de uma que as minhas referências elas fiquem numa norma específica, provavelmente você vai conseguir achar, no Zotero que você consegue achar bem fácil aonde e instalar essas normas aqui para facilitar a tua vida. Então, digamos que aqui, ó, você clica em gerenciar estilos, obter estilos adicionais, e daí aqui ele vai ter uma série de normas técnicas para você selecionar. Provavelmente é que você precisar vai estar aqui, sem dúvida nenhuma. Mas digamos que eu quero uma da Vancouver. Cara. Uma da Vancouver que seja bem específica. Provavelmente vai estar aqui. É aquela Vancouver subscrita, que acaba sendo uma das mais utilizadas, ou sobrescrita, né? Eu já tinha selecionado lá, então... Deixa eu ver. Só clicando aqui. Então, digamos que a gente queira colocar todas as referências desse trabalho em Vancouver, é só selecionar aqui antes de iniciar o documento. Ou vamos colocar na BNT para a gente começar. Então, a BNT, que tem diversas opções para você selecionar lá, mas vamos utilizar essa padrão aqui só como exemplo. Então, cliquei no OK. Então, vamos lá, escrevemos de volta lá que o treinamento de força é muito bom, o treinamento de força é massa. Aí a gente vai citar o artigo que a gente utilizou para basear essa afirmação aqui. É só clicar lá em adicionar citação, aí vai abrir essa aba para vocês digitarem. E o que é importante nesse momento? É importante que os artigos que você vai utilizar para referenciar a sua pesquisa, que eles estejam no Zotero. Eles têm que estar no Zotero para essa plataforma funcionar. Então, digamos que a gente extraiu essa informação do artigo do Howe aqui. Então, daí a gente volta lá no Word, pega a barrinha, digita lá Howe. É esse artigo que a gente utilizou, digamos que seja. Só selecionar. Eita, não deu certo. Deixa eu pegar aqui. Putz. Selecionar um outro lá. Do filho. É só dar um Enter. Ele vai ficar citado. É importante fazer essas citações no texto com o Zotero, porque quando você for construir o teu referencial bibliográfico lá embaixo, as referências bibliográficas, essas citações elas têm que ser feitas pelo Zotero para funcionar a ferramenta automatizada ali.
Então, daí a gente fez outro parágrafo lá, digamos, o treinamento de força é melhor do que o aeróbico para gestantes. Beleza. Ou melhor, vamos colocar outro exemplo aqui. Ó. Segundo Fragala. Digamos que a gente pegou essa informação do Fragala. Fragala. Et al. Aí essa é uma citação que não fica lá dentro do parênteses, né? Aí o que a gente faz? A gente clica lá em adicionar citação de novo, daí a gente vai pesquisar lá o Fragala. Aí aqui tem como selecionar e tem como omitir o autor. Daí, no caso, vai ficar a citação só com o ano, no caso. Ficou 2019. Aí você vai fazendo isso durante todo o teu texto. Parece que não faz muito sentido, é muito mais rápido. Poxa, filho e colaboradores 2022 é muito mais rápido escrever isso no Word direto. Só que na hora de você construir o referencial bibliográfico, vai fazer toda a diferença o Zotero. Então, vou colocar lá em negrito só para diferenciar. Beleza. Terminei o texto, ou estou construindo o texto e quero começar a montar o referencial bibliográfico. Clica lá em Zotero, adicionar bibliografia. Ele automaticamente, de acordo com as normas que você clicou ali, que você selecionou, ele vai montar esse referencial bibliográfico. Sempre é importante prestar bastante atenção se pode ser que uma coisinha esteja fora de lugar, mas sem dúvida nenhuma, né, tem várias normas da ABNT para vocês acharem, vocês vão conseguir achar que vocês precisam. Aí ele coloca de acordo com acaba colocando de acordo com a norma que você selecionou. Aí, digamos, escrevemos um artigo e vamos mandar para uma revista. A gente escreveu o artigo inteiro em ABNT e o artigo é em Vancouver. A revista pede em Vancouver. Putz, o que a gente vai fazer? Se você fez todo esse processo com o Zotero de citação e de referenciamento, é bem rápido, é bem fácil de você alterar tudo. Né? Então, aqui está em ABNT, mas vamos mudar para Vancouver, por exemplo. É só a gente selecionar lá preferências do documento. Vamos selecionar lá Vancouver, esse tipo de Vancouver. É só dar o OK. Automaticamente ele vai alterar tanto a citação quanto o referencial bibliográfico. Só nisso aqui, digamos que seja vamos imaginar que seja um artigo longo, comprido, ia levar, às vezes, 2 dias para você fazer essa alteração manualmente. E tendo utilizado o Zotero e os seus conectores ali com o Word e todos os artigos estando no Zotero, fica muito mais fácil, você consegue vincular e alterar as referências da forma que você tiver necessidade. Aí, beleza, terminamos o trabalho aqui e vamos mandar lá para o nosso orientador, Bruno Marguerite Costa. A gente vai mandar esse artigo cheio de marcação, né? Pode não aparecer aqui, mas quando o artigo chegar lá para o Bruno, vão ter algumas coisas marcadas, sublinhadas, que você não deixou sublinhado, mas que o Zotero ele acaba fazendo isso. Né? Antes de você mandar a versão final lá, é importante você salvar uma versão desse arquivo utilizando o Zotero, né, que você utilizou o Zotero, então salva essa versão, e daí você vai mandar lá para o teu orientador, é só você vir aqui, né, quando for mandar a versão final que você não quer que apareça que você utilizou o Zotero, é só você clicar aqui em retirar as citações. E beleza, ele vai ficar dessa forma. Aí você salva o documento com outro nome, lá, a versão final, e encaminha para o teu orientador e ele vai ficar sem nenhum tipo de marcação.
né? Se você salvar, digamos, se você deslinkar aqui e não tiver salvo, não tiver salvado antes, né, uma versão que você está utilizando o Zotero, você perde todo o trabalho, né? Então é importante salvar você utilizando o Zotero, pelo menos um arquivo, né, antes de você deslinkar aqui, né, para você ter essa funcionalidade garantida caso tenha que alterar alguma coisa, né, e se você tiver que alterar, por exemplo, uma lista de referências, né, acaba ficando muito mais rápido, né, você fazer pelo Zotero. Daí você faz, deslinka e manda a versão de novo, né? Então acaba sendo bem mais otimizado esse trabalho com o Zotero. Beleza? E é isso. Fica aí o contato, né? Se alguém for assistir posteriormente, podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida sobre o Zotero, sobre qualquer outra coisa relacionada à apresentação ali, que a gente tenta resolver. E é isso. Muito obrigado e ficamos por aqui.